Você conhece essa cena, não conhece? Aquele trabalho importante, aquela decisão que precisa ser tomada, aquela tarefa que grita na sua lista de afazeres. E você, aí, paralisado. Você se chama de preguiçoso, de indisciplinado. Você se promete que amanhã vai ser diferente, mas o amanhã chega, e o ciclo de autossabotagem se repete. E se eu te dissesse que tudo isso, toda essa culpa, toda essa autocrítica, parte de uma premissa completamente errada? E se a sua preguiça não for preguiça de verdade, mas uma mensagem secreta, um código que a sua mente está tentando desesperadamente te enviar? Neste vídeo, a gente vai desvendar o segredo da procrastinação. E eu te garanto, o que você vai descobrir não tem nada a ver com falta de foco ou de força de vontade. A verdade chocante, que a psicologia moderna e pensadores como Viktor Frankl, um homem que encontrou sentido até mesmo dentro de um campo de concentração, já nos apontavam, é que a procrastinação é um sintoma. É um dedo duro emocional. Estudos recentes de pesquisadores como Tim Pickel são categóricos. Procrastinar não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão de emoções. Você não está fugindo da tarefa. Você está fugindo do sentimento que a tarefa te causa. Isso muda tudo, não é? Porque a pergunta deixa de ser como eu paro de ser preguiçoso e se torna algo muito mais profundo e, honestamente, muito mais assustador. Do que exatamente eu estou fugindo? E se a sua procrastinação, essa autossabotagem que você tanto odeia, for na verdade o seu eu mais profundo tentando te proteger de uma vida que não te preenche, de um caminho que não tem mais coração? Antes da gente mergulhar de cabeça nesse mistério e eu te mostrar as ferramentas para decifrar essa mensagem, eu quero que você faça uma coisa. Seja honesto, só entre a gente. Qual é a tarefa que você mais está adiando nesse exato momento? Deixa aqui nos comentários, sem julgamento. Escreve aí, eu estou adiando. Vamos começar a transformar essa culpa em curiosidade, juntos. E se eu te dissesse que essa vontade de empurrar com a barriga, essa procrastinação que tanto te assombra, não é um atestado de preguiça, mas sim um mapa do tesouro emocional? Pensa comigo, a ideia de que a procrastinação é uma mensageira e não um defeito de fabricação é libertadora. Ela te convida a largar o chicote da autocrítica e a pegar a lupa de detetive da sua própria mente. Em vez de se sentir a pior pessoa do mundo por adiar aquela tarefa, você é chamado a investigar o porquê por trás da sua resistência. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para recuperar o seu foco, não como uma obrigação, mas como uma consequência de se entender melhor. A psicologia profunda, especialmente a linha de Viktor Frankl, nos ensina que até no sofrimento existe um sentido a ser descoberto. E se o sofrimento da sua procrastinação for, na verdade, um grito da sua alma por algo mais significativo, um sinal de que a tarefa em si não alimenta seu espírito, essa abordagem vira o jogo completamente. A procrastinação deixa de ser sua inimiga mortal para se tornar uma espécie de bússola interna, talvez um pouco desregulada, mas que aponta insistentemente para algo que exige a sua atenção. Você já parou para pensar que talvez a sua mente não esteja tentando te sabotar, mas sim te proteger? Proteger do tédio, da ansiedade, da sensação esmagadora de que aquilo não faz o menor sentido. É um convite ousado para trocar a culpa pela curiosidade. Em vez de se perguntar, por que eu sou assim? Que tal perguntar, o que essa resistência está tentando me dizer sobre essa tarefa ou sobre a minha vida agora? Essa é a verdadeira psicologia em ação, uma ferramenta para decifrar os códigos da nossa própria existência e entender por que certas atividades parecem envoltas em um campo de força invisível, nos repelindo com uma força que a simples força de vontade não consegue vencer. Eu vejo isso como um ato de coragem. Encarar a procrastinação não como uma falha moral, mas como um sintoma, é mergulhar fundo nas nossas próprias águas. É aqui que a autossabotagem começa a perder o seu poder. Quando você entende que o adiamento é uma estratégia de fuga de um sentimento desconfortável, você para de lutar contra o comportamento e começa a acolher a emoção. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração não porque ignorava o sofrimento, mas porque encontrou um propósito nele. Guardadas as devidas proporções,
O que aconteceria se você buscasse o propósito por trás do seu próprio campo de concentração de tarefas adiadas? O que essa paralisia revela sobre seus verdadeiros valores e desejos? Talvez a falta de foco não seja o problema, mas a consequência de uma vida que se distanciou daquilo que realmente te move por dentro. Então, a provocação que eu te deixo é a seguinte: e se a sua procrastinação for, na verdade, o seu eu mais autêntico tentando desesperadamente te salvar de uma vida sem sentido? É uma ideia quase subversiva. Em um mundo que glorifica a produtividade a qualquer custo, parar e escutar o que a nossa inércia tem a dizer é revolucionário. Essa conversa interna é o ponto de partida para desmantelar a autossabotagem e construir um caminho com mais foco e propósito. Não se trata de encontrar uma solução mágica para parar de procrastinar, mas de iniciar uma jornada de autoconhecimento tão profunda que a procrastinação simplesmente deixa de ser necessária. Mas, se essa fuga não é sobre a tarefa em si, e sim sobre o sentimento que ela causa, como exatamente essa armadilha funciona no nosso cérebro? O que a psicologia descobriu sobre esse mecanismo de autodefesa? Sabe aquele conselho bem intencionado, quase um grito de guerra que a gente ouve por toda parte? Pare de enrolar e apenas faça. Soaria genial se não fosse uma das coisas mais inúteis que já te disseram. A sabedoria popular, às vezes, é só um eco de impaciência. A psicologia, por outro lado, chega mais perto, com uma lanterna, e sussurra que o buraco é bem mais embaixo. A procrastinação, meu amigo, minha amiga, é uma sofisticadíssima estratégia de regulação emocional. Seu cérebro, essa máquina de sobrevivência espertíssima, não está sendo preguiçoso. Ele está tentando te proteger. Proteger de sentimentos que ele considera perigosos. A ansiedade de não dar conta, o tédio de uma tarefa repetitiva, a frustração de um desafio complexo, ou a sensação devastadora de inadequação. O foco aqui não é a tarefa, é a emoção que ela dispara. Entender isso é o primeiro passo para sair do ciclo de culpa e começar a trabalhar com a sua mente, e não contra ela. O problema é que essa proteção é uma armadilha, um alívio que vem com juros altíssimos. É como pegar um empréstimo com um agiota emocional. No curto prazo, você se sente bem. Troca a dor daquela planilha chata pelo prazer imediato de um vídeo na internet. Seu cérebro primitivo, o sistema límbico, comemora essa vitória, liberando uma dose de bem-estar. Ele foi recompensado por te afastar do perigo. Só que o seu eu do futuro, aquele que vai ter que lidar com o prazo estourado e a culpa esmagadora, é quem paga a conta. Essa lógica é a essência da autossabotagem, um ato que parece te ajudar agora, mas que te destrói depois. É por isso que você tem energia para maratonar uma série por 8 horas seguidas, mas se sente completamente drenado só de pensar em passar 5 minutos planejando aquela conversa difícil que precisa ter. A série te dá prazer. A conversa, uma montanha de sentimentos desconfortáveis. E é aqui que a genialidade de Viktor Frankl se conecta com a psicologia moderna de forma assustadora. Se a procrastinação é uma fuga de sentimentos ruins, o que acontece quando a própria tarefa é um lembrete constante do seu vazio existencial? Quando o que você faz parece desprovido de qualquer sentido maior, a tarefa não gera apenas tédio ou ansiedade. Ela gera um profundo desconforto existencial. A fuga se torna quase uma necessidade de sobrevivência da alma. Você já se perguntou se a sua dificuldade de manter o foco não é um reflexo da falta de um propósito claro? Talvez a sua autossabotagem não seja um defeito, mas um protesto. Um protesto do seu ser mais profundo contra uma vida que não está alinhada com o que te faz sentir vivo. A procrastinação, nesse nível, é o sintoma de uma crise de sentido. Então, não estamos evitando a tarefa em si, mas o sentimento que ela desperta em nós. E essa é uma revelação que muda tudo. Ela nos força a fazer perguntas mais inteligentes. Em vez de como eu venço a procrastinação, a pergunta se torna: do que exatamente eu estou fugindo? Será que é o medo de ser julgado? A angústia de não ser criativo o suficiente? Ou, e essa é uma das armadilhas mais comuns e paralisantes, será que estamos fugindo do medo de que o nosso melhor esforço simplesmente não seja perfeito? E se por trás dessa fuga toda existir uma máscara que usamos para nos proteger, uma máscara que parece uma virtude,
mas que na verdade é a raiz de toda a nossa paralisia. Agora pense naquele projeto. Aquele que pode mudar o jogo para você. Aquele que te dá um frio na barriga só de pensar, mas que você sabe que é importante. E mesmo assim, ele está lá, parado, acumulando poeira digital na sua área de trabalho. O que te paralisa? Eu te digo, é o fantasma da perfeição. O medo de que o resultado final não seja a obra-prima que você imaginou é tão avassalador que adiar parece a única saída lógica. Isso não é uma impressão sua, é um padrão clássico, uma das máscaras mais sofisticadas da autossabotagem. O perfeccionismo, que a gente aprendeu a admirar como uma qualidade, é na verdade uma armadilha cognitiva, uma prisão. Ele sussurra no seu ouvido a crença mais destrutiva de todas. Se eu não posso fazer isso de forma perfeita, é melhor nem começar. E assim a procrastinação se torna sua cúmplice, sua protetora contra a dor de um possível fracasso. O seu foco se desvia da ação para a fantasia de um resultado impecável que talvez nunca exista. Isso não é achismo, é ciência. O Dr. Tim Pickle, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, provou em seus estudos que a procrastinação é fundamentalmente um problema de gerenciamento de emoções, e não de tempo. Quando você adia, você não está evitando o trabalho, está evitando os sentimentos que o trabalho desperta. A insegurança, a ansiedade, o medo de não ser bom o suficiente. Esse medo do fracasso, que a psicologia chama até de cacorrafiofobia, é uma trava invisível que te impede de dar o primeiro passo. A autossabotagem, nesse caso, é um mecanismo de defesa. Ao não tentar ou ao deixar para a última hora, você cria uma desculpa perfeita para um desempenho mediano. Afinal, se você falhar, não foi porque você não era capaz, mas porque não teve tempo. É um jogo de proteção do ego que, no fim, só te impede de crescer e de descobrir do que você é realmente capaz. E qual seria o antídoto para esse veneno? A resposta é tão surpreendente quanto poderosa. Autocompaixão. Esqueça a autocrítica e o chicote. Um estudo fascinante revelou que estudantes que se perdoavam por procrastinarem um primeiro exame acabavam procrastinando muito menos nos estudos para a prova seguinte. Isso vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A gente acredita que precisa ser duro conosco para melhorar, mas a psicologia mostra o contrário. A autocrítica só alimenta o ciclo. Você procrastina, se sente culpado, se critica, e essa carga emocional negativa torna a tarefa ainda mais assustadora da próxima vez. A autocompaixão, por outro lado, quebra essa corrente. Ela te permite reconhecer sua humanidade, aceitar que você errou e seguir em frente sem o peso da vergonha. É uma ferramenta de foco muito mais eficaz do que qualquer bronca. Então, da próxima vez que a procrastinação bater, em vez de se punir, que tal experimentar ser gentil consigo mesmo? Reconhecer que você está apenas tentando fugir de um sentimento difícil é um ato de profunda inteligência emocional. Viktor Frankl nos ensinou que a última das liberdades humanas é escolher nossa atitude diante do sofrimento. E se a gente escolhesse uma atitude de compaixão diante do nosso próprio sofrimento da imperfeição? Essa mudança de postura é o que nos permite retomar o controle. Mas como fazer isso na prática? Como transformar essa ideia de ser gentil em uma ação concreta? Se a procrastinação é uma mensageira, como é que a gente senta para conversar com ela? E mais importante, como a gente entende o que ela está tentando nos dizer? Então, da próxima vez que a procrastinação chegar e se instalar como uma nuvem pesada sobre você, que tal fazer algo radicalmente diferente? Em vez de lutar, brigar ou se chicotear, convide-a para um café. Sente-se com ela, metaforicamente, e faça a pergunta que ninguém nunca faz. O que você está tentando me dizer? Esse simples ato de curiosidade, em vez de julgamento, é uma das ferramentas mais poderosas da psicologia. É um exercício de autocompaixão na prática. Um momento em que você para de se tratar como um inimigo e começa a se tratar como um amigo que precisa de atenção. Essa conversa silenciosa é o primeiro passo para desarmar a autossabotagem, porque ela muda o seu foco da falha para a investigação. Você deixa de ser a vítima do seu comportamento para se tornar o detetive da sua própria mente, buscando pistas sobre o que realmente está acontecendo por baixo da superfície da sua resistência. Nessa conversa, a primeira mensagem que pode surgir é a mais visceral de todas.
a de que a tarefa em si é um verdadeiro ralo de alma. Será que esse projeto, esse relatório, essa obrigação, não tem absolutamente nenhum significado para você? Viktor Frankl ensinou que a principal força que nos move é a busca por um sentido. Quando somos forçados a fazer algo que nos parece inútil, vazio e desconectado de qualquer propósito, nosso espírito protesta. A procrastinação, nesse caso, não é preguiça. É um mecanismo de defesa existencial. É a sua psique gritando, basta, se recusando a gastar sua energia vital em algo que não a alimenta. A falta de foco se torna, então, um sintoma de uma vida que se desviou do seu porquê. É uma forma de autossabotagem que, paradoxalmente, tenta te salvar de uma morte em vida, te forçando a confrontar a falta de sentido no seu caminho. Mas e se a tarefa for importante? E se ela estiver alinhada com seus objetivos? A segunda mensagem que a sua procrastinação pode estar gritando é: estou com medo. Medo de ser julgado. Medo de que seu esforço não seja bom o suficiente. Medo de que o resultado exponha suas fraquezas. Esse medo do fracasso é a sombra do perfeccionismo. A autossabotagem aqui é sutil. Ao adiar, você se protege da dor de uma possível crítica. É mais seguro, para o seu cérebro emocional, lidar com a culpa de não ter feito do que com a vergonha de ter feito e falhado. A psicologia nos mostra que essa é uma estratégia de regulação emocional. Você está trocando a ansiedade do desempenho pelo alívio temporário do adiamento. Reconhecer esse medo é o que te dá poder sobre ele. O seu foco não está perdido. Ele só está sendo sequestrado pelo pavor. Encarar esse hábito como um mensageiro é, portanto, o passo mais revolucionário que você pode dar. É o início do fim da guerra contra si mesmo. Ao fazer as pazes com a sua procrastinação, você não está apenas aprendendo a ser mais produtivo. Você está aprendendo a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida da qual você não precisa mais fugir. Você começa a descobrir o que realmente importa para você e o que de fato está te travando nessa jornada. Essa investigação interna, essa busca pelo sentido por trás da paralisia, é a chave para transformar a autossabotagem em autoconhecimento e a falta de foco em uma direção clara e com propósito. Então, o que a gente descobriu hoje? Que a sua procrastinação, aquela que você trata como sua maior inimiga, na verdade, nunca foi sobre preguiça. Ela é uma mensageira, um sintoma, um grito desesperado da sua psique para que você pare e escute. Nós vimos que a psicologia moderna confirma. Procrastinar é uma tentativa de regular suas emoções, uma fuga do desconforto, do medo do fracasso e da paralisia do perfeccionismo. E no fundo, como nos ensinou Viktor Frankl, essa fuga pode ser um sinal de algo muito mais profundo, um vazio de sentido, uma vida que se distanciou daquilo que realmente te move. A questão nunca foi como forçar o foco, mas sim como construir uma vida da qual eu não precise fugir. Essa jornada de olhar para dentro, de trocar a autocrítica pela autocompaixão, é o caminho para desarmar a autossabotagem e retomar o controle da sua própria história. Não se trata de encontrar uma solução mágica, mas de começar uma nova conversa consigo mesmo. Uma conversa mais honesta, corajosa e gentil. Se esse vídeo te agradou, se ele te trouxe um insight ou um alívio, deixe seu like agora. É a sua forma de me dizer que essa mensagem chegou até você. E eu sei que você pensou em alguém enquanto assistia a este vídeo. Alguém que também está travado nessa luta. Compartilhe este vídeo com essa pessoa que deveria se aprofundar nesses temas. Às vezes, uma única ideia pode ser a chave que vira o jogo. Você gostaria de saber mais sobre como usar as ferramentas da psicologia para quebrar esses ciclos e construir uma vida com mais sentido? Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a nossa conversa está apenas começando. E para finalizar, para selar o seu compromisso com essa nova forma de se enxergar, deixe nos comentários a frase: "Minha procrastinação é uma mensageira." Vamos juntos transformar essa culpa em curiosidade.